Então nos encontramos novamente. Pelo visto, você ainda não desistiu. E continua junto comigo, aqui nessa estrada suspeita, onde as coisas normais nem sempre ocorrem. Já percebi que você é uma pessoa curiosa, que almeja muito o conhecimento. E pelo visto você fez por merecer, você merece meu respeito. Devido a isso, lhe darei este bônus. Você acaba de ganhar mais um ingresso, um convite para vir comigo novamente por essa estrada, onde as coisas normais nem sempre ocorrem. Meu nome é Nandex Ramos e novamente serei seu guia por essa jornada misteriosa para além da imaginação. E é isso aí, turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do programa da Stack. E no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o misterioso universo da inteligência artificial. Vamos saber todas as novidades e técnicas a respeito deste tema. E como eu falei no programa anterior de semana passada, que foi um programa sobre a regra de ouro da matemática e sequência de Fibonacci, se você não viu ainda, vale a pena assistir, o link está aqui na descrição. Falaremos hoje sobre movimentação de agentes, e a movimentação de agentes se dá em muitas formas devido aos campos potenciais. Sim, vamos entender agora o que são esses campos potenciais e por que a movimentação de agentes se dá devido a eles. Primeiramente, temos que lembrar que o agente é uma entidade que percebe o ambiente através de seus sensores, como por exemplo um robô que percebe através das câmeras, por meio delas, ou nós, seres humanos, através dos órgãos do sentido. A gente percebe, nós somos agentes, percebemos o mundo pelos sensores e agimos a partir dos atuadores, como um robô com esteiras ou nós com os nossos membros. E existem alguns padrões para a movimentação de agentes, como por exemplo um NPC que trabalha por padrões, patterns. O que é patterns? É quando a movimentação é baseada em algum padrão, como um NPC que faz uma patrulha do campo, ele vai e volta, então ele está mapeando uma área programada. Este é o primeiro tipo. O segundo tipo é o perseguição e fuga, chase evade, em que um personagem ele persegue o outro, como por exemplo em um jogo do Pac-Man, que ele passa a ser perseguido pelos fantasmas, embora eu já tenha dito para vocês que o Pac-Man não é uma inteligência artificial, mas sim uma sequência de movimentos aleatórios que passam essa ilusão do movimento. Então quando você tem essa perseguição, esse chase and escape, essa fuga e perseguição, esse é o segundo tipo de movimentação em que um núcleo atrai o outro. Falaremos muito sobre o outro modo, que é o planejamento de caminho, o planning e pathfinding. O que é o planning e pathfinding? Existe um mapa e você quer que o seu NPC, o seu personagem, ele percorra esse mapa de um ponto a outro. O planning, o pathfinder, é o primeiro sistema de movimentação de agentes que nós vamos estudar aqui, porque ele é o primeiro que tem uma complexidade, mais do que o fuga e perseguição ou movimentos aleatórios. Então, pathfinding, finding, encontrar, path, caminho, pathfinding, localização de caminho, traçar uma rota, ou planning, porque é um movimento que se dá neste plano.
E junto com essa técnica de planejamento de caminhos, temos o steering, que é o desvio de obstáculos. Quando tem um obstáculo no caminho, seu personagem tem que desviar. Esse desvio de obstáculos ele é feito juntamente com o Pathfinding. Enquanto ele vai mapeando a rota, ele vai fazendo esse desvio apropriado dos obstáculos que surgirem, e tudo isso acontece devido aos famosos campos potenciais. E a diferença entre o planejamento de caminhos e o desvio de obstáculos é o deliberativo e o reativo. E qual que é essa diferença? Qual que é a diferença afinal entre deliberativo e reativo? O que isso significa? No deliberativo, primeiro você vai pensar, refletir, raciocinar, depois você vai executar. Então o pathfinding ele é deliberativo, você tem um tempo para pensar, para analisar, fazer o processamento e a partir dele tomar uma ação. Já no reativo, as coisas ocorrem na hora, apareceu um obstáculo, você tem que desviar. Então, enquanto o pathfinding ele é deliberativo, o steering ele é reativo. Em grau de complexidade, o planejamento de caminho, pathfinding, está em um nível mais alto, enquanto o desvio de obstáculos, o steering, está em um nível mais baixo. E além disso, ainda encontramos outras coisas nessa movimentação de agentes, como por exemplo a técnica de movimentar um grupo, denominada flocking, também denominada de swarming, que é uma técnica de você movimentar um grupo em conjunto, como por exemplo uma tropa em um game RTS. A movimentação de agentes possui algarismos comuns às áreas da produção gráfica, a área de jogos e também da robótica. Quem aí se lembra daquela cena clássica do Rei Leão, daquele estouro de búfalos que tem lá no começo do filme? Eles não foram animados um a um. Para essa cena foi executada essa técnica de flocking, ou seja, a movimentação de agentes em conjunto. E então surgiram os campos potenciais de aplicações intuitivas muito utilizados na robótica, que facilita muito essa movimentação de agentes. E afinal, o que é esse campo potencial? Como eu já me questionei, oh meu Deus, e como que a gente faz isso? Vamos descobrir! A ideia é você simular que o seu agente ele está sujeito a um conjunto de forças como um campo eletromagnético ou até gravitacional. Em uma analogia direta com a física, ele será atraído por algumas coisas e repelido por outras. É essa atração e repulsão que fará com que o seu objeto ele se mova durante esse percurso, esse trajeto nesse campo. E é o potencial U que faz esse objeto se movimentar em determinada direção. Vou mostrar aqui no vídeo um exemplo para vocês. Neste exemplo mostrado aqui ao lado, o objeto ele está sendo atraído pelo tema, pelo objetivo, e ao mesmo tempo está sendo repelido pelo obstáculo. É essa atração e repulsão que faz a movimentação e destina e dá forma a essa trajetória aqui que o objeto está percorrendo. É uma famosa mecânica gravitacional parecido com o eletromagnetismo. Falarei agora do gradiente de função, muito utilizado nessa plataforma de encontrar caminho, perseguição e fuga, desvio de obstáculos e movimentação de agentes em grupo. Nele você tem o determinado campo potencial e deriva esse campo potencial, ou seja, pega o gradiente dessa função f. Vai parecer meio matemático isso, mas eu vou simplificar para vocês daqui a pouco. O gradiente ele aponta para o maior crescimento dessa derivada, e o mínimo dessa função pode ser encontrado se o gradiente negativo for seguido. Por enquanto estou falando matematicamente, mas a gente vai entender a lógica. Só para completar, o gradiente de uma função f em duas dimensões é dado por esta equação. Porém, vamos simplificar na prática falando de funções potenciais. Eu já falei que é feita uma analogia direta com a física. Por exemplo, no eletromagnetismo, o campo potencial, os polos iguais se repelem, os polos diferentes se atraem. Então você tem lá o seu personagem, tecnicamente ele é neutro, até que você vai lá no mapa com o mouse e clica em um ponto que ele tem que seguir, ele tem que ir sozinho, tem um mapa e ele tem que chegar a um determinado ponto do mapa. Quando você clica lá, é como se esse personagem, que aparentemente era neutro, ele adquirisse uma função potencial. Não perdendo ou ganhando elétrons, ele não vai virar um íon ou um próton. Isso daí, como eu falei, é uma analogia. Então, por exemplo, ele é neutro, você clica no mapa, aquele ponto ele fica carregado eletromagneticamente negativamente, então aquele ponto vira negativo e o seu personagem vira positivo. Então ele começa a ser atraído
pelo ponto. Porém, pode ser que no caminho tenha obstáculos, como montanhas e tudo mais. Esses obstáculos vão ter uma carga igual à do seu personagem, então ele vai sendo repelido por elas, ao mesmo tempo em que ele é atraído por aquele ponto dominante. Então aquele ponto atrai, enquanto os obstáculos aqui vão repelindo, e assim ele vai fazendo esse trajeto, como naquela imagem que eu mostrei para vocês e mostro novamente aqui. Então nesse ambiente 2D bidimensional eu tenho o meu obstáculo e minha chegada, o goal, onde eu quero chegar de fato. Um gradiente, essa imagem que eu estou mostrando aqui ao lado para vocês. No caso, este aqui é um gradiente paraboloide, que é esse formato específico dele. Esse é o gradiente então da minha função potencial. Nele o meu objeto, o meu personagem é como uma bolinha, que quando eu jogar ele vai escorregar até a chegada. Esse gradiente potencial projetado no 2D fará com que meu personagem ele contorne os obstáculos e atinja até a chegada. Independente de onde eu comece, de onde eu jogue a minha bolinha, como a área de obstáculo é mais elevada no gráfico, ele não vai subir, ele vai descer, escorregar. Então nessa função potencial, a minha chegada é sempre a parte mais baixa do meu gradiente potencial e os meus obstáculos são as partes altas. Isso fará com que o meu personagem ele desvie dos obstáculos, porque eles são colinas, e caia na minha chegada, que são vales, que são depressões. E como eu falei, isso é análogo à física. A partir de um campo potencial, você gera uma força, que ela vai se desenvolver em aceleração e velocidade. E é isso que vai fazer o seu agente se locomover. Você deriva o potencial para ter a força, e a partir dessa força você vai integrar seu movimento. Dessa forma você vai ter aceleração, velocidade e conseguir atingir seu destino, atingir seu objetivo. Então é isso, turma, esse foi o vídeo de hoje, essa introdução, esse começo à movimentação de agentes e campos potenciais. Espero que vocês estejam me acompanhando e entendendo a partir daqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando de campos potenciais e a partir disso desenvolver os outros temas da inteligência artificial, como uma máquina de movimentação finita, entre outros elementos. Então na próxima aula continuaremos falando sobre campos potenciais, como por exemplo alguns problemas que isso pode envolver, como o ponto de mínimo local, onde a somatória das forças é zero, então o seu objeto, seu agente ficaria parado. Mas então é isso, a gente continua esse tema na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando e curtindo, e sejam sempre bem-vindos aqui no canal da STEC, a sua faculdade no YouTube. Como sempre, a gente pede uma contribuição ao canal, se inscrevendo, deixando o like, curtindo o vídeo, compartilhando, nos indicando, seguindo e interagindo nas redes sociais. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que nós sempre responderemos a todos. Então é isso aí, turma. Agradeço a todos por tudo, muito obrigado e até a próxima. Mais um vídeo aqui do canal da STEC. Fui! Pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da STEC, o canal mais diversificado da internet.